Muito bem, pessoal. Muito boa tarde, não é? Olha, eu escolhi um horário às 20 horas para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto, não é? Sobre a castidade e o celibato. Por que isso tem que ser estranho? Por que tem que ser repulsivo, não é? Por que tem que ser repulsivo? Por que tem que ser estranho? Presta bem atenção. As pessoas que têm essa vocação, que têm esse chamado, não é? Elas sofrem muitas retaliações. Inclusive no mundo religioso ou no mundo da fé. Nós vamos começar essa live de hoje falando a visão judaica, não é? As escrituras da Taná, da Bíblia hebraica, de Gênesis a o livro de Malaquias, tá bom? Alguns pontos só para você começar a entender, ok? E para isso, só hoje nós vamos tratar desse assunto, do celibato, né? Será que o celibato estava no bojo? Será que homens optarem por viver uma vida casta, celibatária, sem relação sexual? Isso estava nos planos de Deus no princípio? E isso é aceito ou não é aceito? É de Deus ou não é? É uma opção da pessoa? É uma intervenção? É uma força divina, espiritual? É uma virtude? É uma plenitude? Ou é uma manipulação dogmática da religião e dos homens? Ou é um acréscimo, é um empréstimo de um ato cruel que havia no mundo antigo, chamado castração ou os eunucos? Esse é só o começo dessa transmissão que a gente vai ter hoje às 20 horas. E como Deus lidou com isso? No começo, lá no princípio, tá bom? Boa tarde. O livro de Bereshit, de Gênesis, capítulo 2 e versículo 24, vai nos deixar claro o seguinte, não é? Al-ken yazav ish et aviv ואת אמו, ודבר באשתו, והיו לבזר אחד. Ou seja, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Prestou atenção no que o irmão Ben leu para você no final? Serão ambos uma só carne. Nessa parte B desse versículo, no final desse versículo, serão ambos uma só carne, você vai descobrir um grande segredo espiritual que envolve você, a sua pneuma, o seu nefesh, o seu espírito, a sua alma, também o seu corpo. Aí, no decorrer desse ensinamento, eu vou te apresentar, eu vou revelar para você o poder que tem a castidade e o celibatário no campo espiritual em relação com o seu corpo físico, ok? Muito bem. Então, já logo de princípio, a gente vê que o plano de Deus, o bojo de Deus, né? Ali, a intenção de Deus, óbvio que era para povoar a terra, para povoar o mundo, beleza? Mais para frente ele vai dizer, crescei-vos e multiplicai-vos, aquela coisa toda, não é? Deus passou para o homem e para a mulher, ok? A capacidade e a potência de sermos criadores também. Pequenos Elohims, criadores também, dando vida
a outros espíritos no corpo físico nesse mundo. Quando nós vamos olhar, né, o livro de Deuteronômio, Devarim, capítulo 23 e versículo 1, já na Torá, o Gênesis também faz parte da Torá, né? O Bereshit, o Gênesis, e agora o Devarim, o Deuteronômio, está escrito como uma ordem divina, uma ordem de Deus, direto do Eterno, dizendo assim, Lo yavom vetsuadakar, Uherut saferar, Pikeral Adonai. Ou seja, o quebrado, de quebradura, se tiver ossos quebrados, se ocorrer um acidente, né, com os ossos, tanto das mãos, do antebraço, do braço, da perna, enfim, da coluna, se houver um osso quebrado, se teve um acidente, né, e o castrado não entrará na congregação do Senhor. Então, o que nós vamos falar é sobre essa questão. O porquê que o judaísmo, ele, de Malaquias a Gênesis, né, lá no princípio, não abraça o celibato, não abraça a castidade como algo divino, maravilhoso, ou como uma bênção, uma ordem de Deus, por causa de Gênesis e por causa de Deuteronômio. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e os dois serão ambos uma só carne. Ok? E Deuteronômio, o Eterno diz que o castrado não se chegará à congregação do Senhor, de jeito nenhum. Porque existe um outro texto que vai dizer o castrado, ou seja, o que foi machucado, o que foi cortado, não é? Não está em condições perfeitas fisicamente, né? Está uma coisa antinatural, porque não pode mais gerar filho, não pode ter a sua esposa, etc., aquela coisa toda, e é condenável, né? Segundo a Torá, é condenável mutilar, a palavra correta, o mutilado, é condenável mutilar o corpo físico, ok? Mas este é um contexto. Castração é um contexto, castração física é um contexto. Okay? Deus nunca concordou com isso, nunca aceitou isso. Tanto é que luta-se ainda hoje, né, grandes ONGs, né, contra o ritual africano de castrar, né, meninas e também meninos na África do Sul. Ok? Agora, a castração psicológica, a castração espiritual em prol do reino de Deus, para servir ao Eterno. Como que fica isso? Como que se entende isso? Como que Deus lidou com isso? Hoje, às 20 horas, eu espero você aqui na página do Facebook. Aproveitando o ensejo, eu quero mostrar para você aqui, que eu desenhei aqui, o meu canal do YouTube. Tá bom? Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá bom. O meu canal do YouTube, aqui ó, YouTube. O meu canal do YouTube, o canal do irmão B, é Reflexões da Alma. YouTube, Reflexões da Alma, né? @Reflexões da Alma 9638. Nós estamos lá com 2.221 mil inscritos, ok? 2.021 mil inscritos. A gente precisa de like, precisa de visualizações e horas assistidas, tá bom? Se você gosta, se você se sente alimentado, se você se sente preenchido, se você se sente com um material de conteúdo legal, bacana, que aumenta o seu conhecimento, eu te peço, por favor, por gentileza, que se inscreva no Reflexões da Alma, ok? E compartilhe e assista o máximo que você puder das mensagens que tem lá, ok? Tendo dito isto,
YouTube, Reflexões da Alma, @Reflexões da Alma 9638, 2021, 2.221, 1.000 inscritos. Vamos chegar a 3.000? Vamos chegar a 4.000? Quem sabe? Ok? Lembrando que não sou monetizado, tá bom? Então, se você puder me ajudar, eu agradeço. Beleza? Até às 21 horas, para a gente tratarmos sobre esse assunto importante, sim, para quem vive nesse mundo. Deixando bem claro, eu tenho uma revelação muito forte, mas muito espiritual, para aqueles que vivem o celibato. Padres, freiras, não é? As primícias, os mensageiros, as reverendas, os seminaristas, os iniciantes, seminaristas de primeiro, de segundo grau, também as iniciantes, seminaristas, mulheres, homens, aí da Sinos, tá bom? Vocês vão ficar muito felizes, muito agraciados, regozijantes com a revelação que eu tenho sobre a vida celibatária junto com Jesus e com o Espírito Santo. Você não vai se arrepender de ter aceitado o chamado. Uma coisa é ser chamado, ok? E outra coisa é imposição. Isso não. Ok? Isso nunca. Imposição. Né? Quando tem imposição, não é legal. Mas quando tem, onde é o Espírito Santo, a liberdade. Onde você está numa casa, que é a liberdade. Onde o Espírito Santo fala ao seu coração, onde você sente pela palavra, onde você sente também pela sua inclinação, pela sua essência, pela sua vocação, pela alegria, não é? De seguir a Jesus, seguir a sua vida nessa condição, você não tem nada a perder, tá bom? Deus abençoe, até às 20 horas de hoje.